Bom, a gente continua falando com personalidades, falando com pessoas ou que trabalharam com o Silvio Santos ou pessoas que analisam a carreira dele. Eu me lembro no Troféu Imprensa, quando ele ia chamar esse jornalista, ele falava o mais imparcial. Esse jornalista trabalhou anos aqui na Jovem Pan, fomos colegas de trabalho e agora com muita honra eu apresento José Armando Vanucci, mais uma vez conversando aqui na programação da Jovem Pan. Zé Armando, uma honra conversar com você, infelizmente num dia em que é um dia emblemático para as comunicações do Brasil. Boa noite, Zé. Boa noite, Thiago. Você sabe que você falou desse, né, que ele falava o mais imparcial dos jornalistas, né? E uma vez ele falou para mim, ele falou, Vanucci, eu gosto do seu trabalho porque você tem esse princípio de mostrar os dois lados, de não favorecer nenhum nem outro, de dar os números. E às vezes eu estou ganhando, você fala que eu estou ganhando, às vezes eu estou perdendo, você fala que eu estou perdendo. E ele fala assim, e um dia eu vou descobrir suas fontes. Ele descobriu, né? Durante muitos anos, Thiago, não tinha esse negócio do minuto a minuto na internet, né? A audiência do domingo ali, eu que acabava divulgando no Jornal da Manhã, depois no Show da Manhã, né? E o Silvio ouvia no carro, e aí ele sempre perguntava para mim no Troféu Imprensa, mas como é que você consegue esses números? Quem que é a sua fonte, né? E um dia eu liguei, né? A minha fonte estava dentro do SBT, eu ligava ali para um rapaz que tinha todas as informações, né? As médias, ajudava a calcular as médias, e o Silvio ligava lá para ele também. Uma vez estava o estagiário atendeu, estava falando comigo, atendeu o outro telefone, e ele, não, sim senhor, sim senhor. Aí quando ele voltou, ele falou assim, olha, Vanucci, era o Silvio Santos na outra linha. E o Silvio falou assim, não, continua atendendo o Vanucci ali, daqui 5 minutos eu ligo para você, para pegar as informações. Quer dizer, ele como dono, preservou a imprensa, né, para poder pegar as informações lá. Então ele gostava muito disso, né, de ter esse jornalismo imparcial, que pudesse também com opinião, mas que fosse essa coisa equilibrada, né? Que não pendesse só para um lado, né? Mas que pudesse. E ali eu falei, olha que gênio que é, né? Ele descobriu a minha fonte, não mandou a fonte embora e permitiu que eu continuasse pegando algumas informações lá. Excelente história. E Zé, enquanto você estava falando, a gente ouviu uma risada de fundo, porque a gente está em contato também com o nosso Mauro Betting, que trabalhou anos aqui na Jovem Pan, agora está no Grupo Bandeirantes, está no SBT, né? Por isso ele vem aqui dar um depoimento também muito importante. Eu vi nas redes sociais a manifestação dele. Fala, meu caro Mauro Betting. Boa noite para você, bem-vindo. Um sentimento de alguém que pode ou pôde chamar Silvio Santos de patrão, não é, Mauro? Também, Thiago, privilégio estar sempre com você, que o Zé Armando fazia um tempo que eu não via e ouvia, é sempre um prazer, a gente sempre aprende muito. E falar de aprender é assim, né? Não tem nada parecido com o que a gente perdeu hoje, e até engraçado, né? Eu também me manifestei, engraçado, até porque ele quer essa animação, não quis nem velório, né? É a pessoa mais fácil para ser imitada no Brasil é o Silvio Santos. Qualquer um sabe imitar alguma coisa do Silvio Santos, justamente o ser mais inimitável na comunicação. É o Pelé da comunicação, temos o Pelé da música brasileira, da música popular brasileira, que é o Roberto Carlos, e tem o Silvio Santos, né? E o Silvio Santos é inimitável como comunicador, inimitável como comunicador / empreendedor e empresário, e não vai ter igual. Ele deixa, claro, uma sucessão muito forte, muito firme, minhas patroas, né, todas as filhas da família, mas deixa um sucesso inigualável, né? O que o Silvio fez é aquelas histórias que em outros países você vai falar, não, isso é coisa de cinema. Não, é coisa de Silvio Santos, né? E de um apaixonado, eu tive o privilégio de conviver nesses meus 4 anos até agora de SBT. Eu só vi uma vez o Silvio, evidentemente pela idade, pela condição, um carrão dele lá parado na vaga dele, na estrela dele, que o Zé conhece muito bem, e falei, cara, o homem tá aí, né? E eu só tive uma experiência com ele quando era repórter de política, e até isso o Silvio me nominou. O único furo que eu dei como repórter de política, era um péssimo repórter de política, lá em 90, quando ele não virou candidato a governador, eu falei, chega no você. Foi um furo que eu trabalhava na Folha da Tarde, na Folha de São Paulo também foi a primeira página, e eu devo a isso o Silvio, como devo os 4 anos maravilhosos a ele, a família SBT, de profissão. E até vou mostrar aqui um negócio que ainda não tinha mostrado, que é algo que ele fez aqui. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Não, Mauro, vem para cá. Aqui, obrigado. Nada, a direção de televisão é maravilhosa. Que é quando o programa agora fez 60 anos, o programa Silvio Santos.
essa caixinha maravilhosa aqui, que é uma nota voadora que ele deu para o pessoal lá do SBT, que é uma coisa maravilhosa. O Zé Armando sabe muito mais, não só da história da SBT, da televisão, da mídia e tal, que o Silvio sempre foi um cara que cumprimentava as maçanetas para todo mundo. Início ele era Pelé também, e quando a maçaneta estava legal, ele trocava tal, mas ele nunca trocou as pessoas, e é um exemplo também, por isso, do trato com as pessoas, né, Zé? Né, Thiago? Diga, Zé. Ô, Mauro, eu vou provocar você, porque eu tenho, cadê aqui, ó, o Silvinho. Olha lá. Para a sua esquerda. Ah, que demais! Aqui, ó, o Silvinho. Vamos mais para cá, ó. Isso. Aqui, ó. Doido para ter então, o aviãozinho, mas o aviãozinho é para poucos, viu? Só para os especiais o aviãozinho, viu? Não, então, mas agora já que você falou, isso aqui também é o clássico, que é o Brasilino, da Fábrica de Imóveis Brasil. Tá. Não era só no SBT, mas é muito no SBT. Aliás, na TV Tupi, né? Você compra lá na Fábrica de Imóveis Brasil e ganha um Brasilino de presente. Aí um dia na outra rádio eu falei, cara, eu adoraria ter um Brasilino de presente, e com a força da comunicação eu ganhei de um ouvinte maravilhoso um Brasilino de presente. Mas o Zé e Thiago, quem nos ouve, todo mundo tem uma história com o Silvio, né? Isso que é demais, né? Todo mundo não precisa nem ter trabalhado, conhecido o Silvio, e a gente tem uma história de vida e, sobretudo, de alegria, porque realmente não tem igual, e ele só podia mesmo partir no sábado, porque o domingo vai ser para sempre dele. Bom, eu sei que o tempo de vocês eu chegava lá no SBT Eu chegava lá no Troféu Imprensa, né? O carro do Silvio às vezes não estava lá, e a gente ficava do lado de fora conversando, e quando o Silvio apontava no SBT, não, entra. E aí um dia, não sei porquê, eu fui o último ali, e Silvio desceu do carro, né? E aí veio alguém da produção e falou, não, vai entrando, deixa ele entrar sozinho. Aí você falou, boa noite. Aí ele quebra o protocolo, né? E vai e conversa com as pessoas. Ele tinha um jeito todo muito especial de lidar. A televisão para ele, Thiago e Mauro, a televisão era a realização dele, né? Quando ele chegava ali, não era o Cenoura Bravanel, que era o dono do SBT e do Grupo Silvio Santos. Ele era o artista que queria brincar. Eu costumo falar o seguinte, ele não fazia programa de auditório. Ele fazia programa no auditório, com o auditório. E isso é diferente, porque ele ia lá para o meio, ele ouvia as pessoas, ele brincava com as pessoas e dava uma vida única para os programas dele. Ô Mauro, claro que o tempo de vocês é contado, mas o quanto mais vocês puderem ficar aqui, melhor, e podem se conversar, fiquem à vontade. Mas vocês estão contando muitas histórias, né, Mauro? Eu me lembro que em 1998, eu não estava na Jovem Pan, eu estava na Rádio Dourado ainda, aí me chamaram, olha, vai lá no SBT, porque vai ter uma coletiva lá do Emerson Fittipaldi, da transmissão da Fórmula Mundial no SBT. E eu, novato, né, com medo, com gravador da rádio, aquela coisa toda, eu fui, né? Teve até um almoço para a imprensa, aí eu cheguei lá, aí o Emerson Fittipaldi estava numa mesa falando para a imprensa, de repente abre a porta, quem entra? Silvio Santos entra, aí de repente é aquela catarse, né? Os fotógrafos, os câmeras tiram todo o foco do Emerson, vão lá para o Silvio Santos. E eu me lembro que o Theo José estava no SBT ainda, ele tentou entrevistar o Silvio Santos, e o Silvio Santos falou, olha, não vou dar entrevista, eu só vim aqui para prestigiar esse lançamento aqui. Ele não gostava, né, Zé Armando, de dar entrevista, ele evitava um pouco, né? Olha, eu pedi tanta entrevista dele, né, para o livro, para a biografia da televisão brasileira, que eu escrevi com o Flávio Rico, e ele mandou uma carta, e ele justifica lá, ele falou, olha, eu tenho uma vidente que diz que eu não posso dar entrevista, tal. Ele, eu acho que é lenda isso, mas ele levou isso durante muitos anos, mas quando o livro foi publicado, ele deu para o livro uma semana de divulgação de graça em todas as janelas comerciais do SBT. Né? Porque ele falava, é importante que a gente conte a história da televisão. Mais do que a história do Silvio, do Faustão, do Gugu, da Hebe, era a história da televisão, o quanto que esse veículo é tão importante. E ele falava muito da comunicação, né? Porque aí entra o rádio, porque ele é um homem de rádio também, aí entra a internet, essa comunicação para ele era algo muito importante, né? Ele como um grande comunicador, ele queria perpetuar essa história da TV. Ô Mauro, a gente fala muito do futebol, né? Os narradores, a nossa memória afetiva, né? Mas quem ficou no ar na televisão, né? De forma ininterrupta, praticamente, né? De 1963 até 2020,
ele está na memória afetiva de todo mundo, né? Ninguém desconhece essa figura, não é, Mauro? Eu vi algumas das tantas e muito queridas manifestações, claro, no dia de hoje, já tinha ouvido, e muita gente, inclusive o Cracasso, que trabalha também no SBT, o Hugo Rodrigues, ele colocou que, ele nem sei, ele uma outra pessoa colocou, mas enfim, que tem filhos de 8 e 13 anos que ficaram muito impactados com a notícia. 8 e 13 anos, né? Imagina então, ele falou, imagine eu e minha mulher. E é isso, né? Você pode até não gostar, porque até nem ver tanto podia, mas você sabe da figura, sabe da voz, sabe dos bordões, sabe dos jargões. Ele é uma pessoa que é, digamos, incancelável. Nos últimos anos até ele exagerava, extrapolava em brincadeiras que não eram caso, tal, mas assim, é o Silvio Santos. Mas por que ele tem isso? Porque ele conquistou isso, e conquistou de um camelô do Rio de Janeiro a virar o homem que é de comunicação, o homem que é do empreendedorismo, o homem que é das empresas. E eu falo isso não porque eu estou há 4 anos no SBT, mas porque a gente está vendo agora as imagens, é esse cara que você vê com companhia de todo mundo, e todo mundo, né, Thiago, querendo a companhia dele. O próprio Pelé se manifestou, evidentemente, do Pelé Foundation, se manifestar numa foto do Pelé e do Silvio. É bem isso mesmo. O Silvio é o Pelé da comunicação, e o Silvio, como o Pelé, também de uma simplicidade no trato com as pessoas. Por isso que o Pelé é o rei, por isso que o Silvio é esse rei mídias, onde ele toca, vira ouro, onde ele toca, vira jogo, e ele tocou não só o telespectador brasileiro, né? É só ver a própria cobertura que hoje está fazendo a TV Globo, e não porque ele trabalhou lá até 75, 76, e tantos refregas em guerras de audiência, não só de domingo, por direitos de televisão, direitos do esporte também, e até hoje, né? O império que ele fez no Grupo Silvio Santos, como estava falando o Zé, na TV, no SBT desde 81, e mesmo antes da fundação do SBT, quando ele tinha aquele programa dividido, o programa TV Record na TV Tupi, é esse cara de lançar pessoas tipo a Maísa, né? Uma genialidade, a menina de 5 anos, tem um programa ao vivo interagindo com ele, a Maísa puxando a peruca dele, e tantas coisas aí a gente vê com outro ícone, né? O Cid, que fez uma manifestação muito bonita também no Instagram, e tantos outros, né? Assim, o próprio Faustão, que também de uma generosidade ímpar, absurda, uma capacidade gigantesca de comunicação. O outro craque, que a gente já perdeu há muito tempo, mas é imperdível, que é o Shakira, de um humor absurdo, avassalador. E esse cara que é tudo isso, né? E algo que também muita gente que o conheceu mais e melhor fala sempre, a elegância dentro e fora do ar, né? O Silvio era um cara elegante. Não estou falando só do carrão dele com o Camaro. Não, era elegante no trato com as pessoas, como destacou o Zé, no trato quando ele chegava antes da gravação com o auditório dele, o carinho, o respeito que ele dava, maquiagem no auditório, comida, bebida, o trato dele. Ele realmente, até nisso ele inovou, o que não devia ser nem motivo de elogio, ele mesmo não queria. É que tem tanta gente que a gente lamentavelmente conhece, o Zé conhece ainda mais, mala, de artista, apresentador, jornalista, comentarista, repórter, gente que aparece na televisão e se acha o Mickey Mouse e o Pato Donald, ou no caso se acha o Silvio Santos. E o Silvio nunca tratou ninguém, até onde eu sei, dessa maneira, né? Então isso também faz esse legado devido a mais do que profissão inesquecível como o Silvio. Isso é interessante. Isso é que eu lembrei agora, né? O Silvio no Troféu Imprensa, ele fazia aquela gravação de 5 horas seguidas, né? Então ele chegava, estava todo mundo pronto já, ele passava no camarim, conversava, quem era novo ele sabia, o Mauro fez tal matéria, não sei o que lá, era a primeira vez do Mauro ali no júri, mas ele sabia tudo, absolutamente tudo, comentava, não gostei desse texto, gostei desse, concordo com você, não concordo. Aí ele saía, 40 minutos com o auditório, esquentando aquele auditório, botava a gente numa filinha, e começava a chamar, e agora com vocês, Sônia Abrão, Nelson Rubens, Vanucci, e a gente ia entrando com aquele aplauso do auditório, como se nada disso estava no ar. Tudo era só para esquentar, para dar aquele termômetro. Aí a gente sentava e ele falava assim, não, essa produção aqui, Vanucci, sai dali daquele canto, senta do lado da Sônia Abrão, Nelson Rubens, não, vem mais pra cá você, porque assim você fica do lado de uma menina bonita. E aí ele começava a dar o jeito dele no programa. A produção tinha trabalhado, pensado quem ia ficar do lado de quem, o Silvio criava uma lógica. E aí ele falava, então são 10 jurados, 5 vão votar numa categoria, 5 na outra. Aí você sabia, bom, então eu sou a categoria par, né? Eu vou revezando. Na 4ª categoria, ele já embaralhava todo mundo de novo, né?
E tinha um ano que eu falava assim, né? Toda vez eu chegava para o Silvio, lá para a produção, falava, por favor, né? Tem o Pânico lá na TV que concorre todo ano ao melhor programa humorístico. Se eu votar no Pânico, vocês vão falar que eu estou sendo parcial, porque eu trabalho lá, porque, né, o Emílio veio falar comigo e tal. Se eu não votar no Pânico e votar em outro programa, também, vocês podem me tirar? Não, tudo bem, a gente fala com o Silvio. Chegava na hora e falava, agora o último voto. Vanucci, você que é imparcial, vamos lá. Está concorrendo Pânico, a praça é nossa, e era todo ano assim. Porque ele sabia que eu ia votar de uma forma imparcial. Ia ter ano que eu votei no Pânico, teve ano que eu votei na Praça é Nossa ou no Zorra Total, em quem naquele ano tinha se destacado. Mas era essa genialidade de dar o calor, de provocar e mudar o que fosse necessário para ficar um show muito melhor. Ô Mauro, ele era um bom patrão? Eu sei a resposta que você vai me dar, mas ele é um bom patrão ou não? Eu precisaria ser ainda mais imparcial do que é o nosso Vanucci para dizer que nesses 4 anos que eu continuo e estou muito feliz, é um ótimo patrão, é uma grande casa, e olha que é difícil dizer qual a casa que eu não trabalhei, né, nesses meus 37 anos, mas é uma das casas mais legais, mais família por conta disso, né? Pelo que é o Silvio, porque ele deixou legado para as meninas, e é uma casa que se sente realmente em casa, se sente legal, e momentos bons, momentos de perrengue, e graças a Deus cada vez mais eu faço também parte do jornalismo. Faço um bloco de esporte no SBT Brasil com o César Filho, mas a gente está sempre toda hora. Hoje mesmo a gente fez muito conteúdo, eu ajudei algumas produções também de pegar alguns depoimentos que foram facílimos de pegar, porque todo mundo quer falar, claro, sobre o Silvio Santos, mas assim, é uma casa muito legal, e ele realmente é um grande patrão, e eu vou dizer, foi um grande colega, né? Um grande colega de trabalho mesmo, aquele que ele fala, a gente se sente participante, e é uma casa, o Zé conhece, provavelmente até mais do que eu e melhor do que eu, é uma casa que tudo remete ao Silvio, né? Tudo que você vê, da decoração, do corte da grama, da passarela, dos carros, das estátuas de cera, dos troféus, das lembranças, da memorabilia, passa muito pelo Silvio, mas passa de uma maneira legal, que não é assim, tipo, uma ostentação, não, lá aqui a casa, não. É do Silvio, você sente o Silvio ali, sabe? E até nesse dia que eu estava, que foi a única vez nesses 4 anos que estava lá o carrão, e eu procurando, será que eu vou esbarrar com ele em algum corredor aqui? E não, infelizmente não deu. Você sente a presença dele, você sente o astral dele. Isso é muito, muito legal. E assim, eu não tive lá nos anos meus de Jovem Pan, o Tuta já não ia. Aliás, uma vez que o Tuta foi, eu não estava, era um dia que eu não estava, né? E eu só vi também, eu me sinto muito isso, eu só vi o Tuta uma vez na Jovem Pan, em 1973, ainda no aeroporto, quando meu pai era comentarista, essas coisas assim. Eu falo, só vi uma vez o Tuta na Jovem Pan, só vi uma vez o Silvio Santos, ainda nos estúdios da Vila Guilherme, isso era maio de 90, quando eu falei aquela história do comecinho. Então eu sinto muito não ter visto esses ícones. Aliás, eu minto, eu vi uma vez o Tuta com o Johnny Sade lá na Bandeirantes. Estava lá fazendo o programa na Rádio Bandeirantes. Estava fazendo o programa da hora do almoço, aí aparece lá no vidro do aquário e tal, o seu Tuta e o Johnny apontando alguma coisa. Eu e o queridíssimo Sérgio Patrick, olha para cada outro. Que isso, né? Que momento, né? O seu Tuta lá na Rádio Bandeirantes com o Johnny Sade. Então, assim, e é muito bacana porque você vê num dia como esse, a cobertura que a Globo está fazendo, as outras emissoras, a Jovem Pan está fazendo, embora o Silvio... eu acho que o Silvio não insistiu tanto em rádio aqui em São Paulo nos últimos anos, de tanto que ele ama e gosta da Jovem Pan, de tanto que ele ouvia, e você sabe melhor que eu, ligando, falando, o pessoal ligando, ele entrando no ar como se fosse um correspondente da Jovem Pan. Então, assim, o carinho, o respeito, a admiração que todo mundo tem e as empresas de comunicação têm, porque vai realmente muito além do Silvio apresentador, é o Silvio empreendedor, é o Silvio que brigava, e ainda briga o SBT com o Record, com o Bandeirantes, com o Jovem Pan, com todo mundo e tal, e ele consegue suplantar isso à base da alegria desse mundo nada se leva, mas o Silvio deixou um legado que não tem igual, não tem igual. Ô Mauro, eu tenho que te liberar, eu vou continuar conversando com o Zé Armando Vanucci, mas eu queria fazer uma última pergunta e falar um pouco sobre o futebol, porque Fluminense e Corinthians, times de Silvio Santos, que aliás se enfrentam hoje, homenagearam o ícone da nas redes sociais, e vai lembrar que os times se enfrentam, inclusive nesse sábado, no Maracanã, no Rio. A Confederação Brasileira de Futebol pediu 1 minuto de silêncio antes das partidas dessa rodada. Silvio Santos chegou a organizar até um campeonato reconhecido pela CBF e patrocinou times como Corinthians e o
o Vasco. Fluminense lamentou em uma nota a perda de Silvio Santos, um dos maiores comunicadores e empresários da história do país, apresentador que faleceu nesse sábado aos 93 anos aqui em São Paulo. O clube presta a solidariedade aos amigos, familiares, aos inúmeros fãs e admiradores. Tricolor de coração, Silvio Santos era fã e exaltava a equipe multicampeã do Fluminense do fim dos anos 30 ao início dos anos 40. Ele tinha como ídolos de infância no futebol Tim, Hércules, Romeu, Russo, Rongo e outros que formavam o time de botão dele. Já o Corinthians, também por meio de uma nota, lamentou com pesar a morte de Cenoura Bravanel. Silvio Santos, aos 93 anos, um dos maiores apresentadores da história do Brasil, ele comandou os domingos do SBT por muitas décadas, sempre irreverente. Silvio nunca escondeu a paixão pelo time. E, doutor, eu não me engano, o meu coração é corintiano. Canta essa música pra gente, Mauro Betting. Você sabe que outro dia no SBT, numa transmissão, acho que estava com o José Kleber Machado, veio esse negócio assim, eu peguei e falei, opa, não dá, desculpa, patrão, eu até falei, essa não dá para contar. Mas essa aqui dá para contar, falando de futebol de botão, é o clássico, né? Jogo, Vasco 3, Santo André 1, final do Campeonato Brasileiro, a Copa João Velas de 2000, em 18 ou 19 de janeiro de 2001 no Maracanã, e para aquelas brigas do Eurico Miranda com a Globo, ninguém sabia no SBT. Não sabia o Silvio, não sabia o Guilherme Stoliar, não sabia o Luciano Calegari, ninguém sabia, o homem mandou fazer isso aqui e é um problema até hoje, ou até a morte do Eurico Miranda, ele ter estampado isso, que não foi de fato nada no SBT. O SBT soube quando ligou a televisão, a transmissão exclusiva da Globo, o logo do SBT nessa camisa. Inclusive, aqui eu estou pegando esse botão do Jorginho, foi meu parceiro também, essa transmissão do SBT, o tetracampeão Jorginho. Coisas do Silvio Santos, que de fato não gostava tanto assim de futebol, dizem porque o programa Silvio Santos aos domingos batia com o futebol, mas eu posso dizer, esses 4 anos em que eu faço futebol no SBT, que ele sempre foi muito inteligente, muito popular, podia não ser um craque, podia não conhecer muito de futebol, mas conhecer de televisão e sobretudo do gosto popular. Tentou várias vezes comprar os direitos de televisão, brigou, inclusive na época da Copa União de 87, quase comprou, tinha uma proposta melhor do que Globo e Bandeirantes em 97, Bandeirantes e Globo fecharam com o Clube dos 13, várias histórias muito complexas, que a gente não sabe todas as versões, mas o que a gente sabe é que, na dúvida, o Silvio gostou. Na dúvida, porque não tem dúvida que ninguém foi mais gostado, querido, admirado e precisa ser respeitado e eternizado como o Silvio Santos por todo o povo brasileiro. Meu caro Mauro Betting, sempre bom falar com você, saudades, grande abraço, a gente se fala. Bem, devemos um café um ao outro, Zé, prazerzaço voltar a falar com você, sempre uma aula e sempre um enorme privilégio de ofício. E vem pra gente também, precisa ser, lá na loja. Ô Zé Armando, deixa eu te segurar um pouco mais aqui, algumas perguntas ainda para você, né, para a gente fazer uma análise um pouco mais, eu não sei se é uma análise mais acadêmica, né, eu tenho visto muitos especialistas em televisão falando que é o fim de uma era, a TV, entre aspas, analógica, efetivamente termina hoje com a morte de Silvio Santos. Como é que a gente pode tentar projetar daqui para frente, né, o que vai ser a ausência física dele, porque ele está na memória afetiva de todo mundo, mas em algum momento, com essa pulverização que a internet nos oferece, né, Zé? Será que é possível dizer que cada vez mais ele vai ficar para trás e nunca vai aparecer um igual, porque a comunicação não é a mesma de quando ele começou, de quando ele montou o império dele de comunicação? É muito acadêmico ou não, Zé Armando Vanucci? Olha, eu acho que assim, a gente está numa grande divisão, né? Numa divisória da história, né? Porque, sem dúvida nenhuma, a gente teve lá os pioneiros. O Silvio não é o pioneiro da televisão, né? Ele vem numa turma um pouquinho depois, né? Porque logo no começo ele estava fazendo rádio, a grande comunicação ali, né? Ele vem do circo, rádio, né? E aí ele passa para a televisão e ele vem desta geração, Thiago, que é extremamente espontânea, que é uma geração de improviso, que é uma geração que se formou no rádio, né? É uma geração que entende o que o público quer e que não segue, óbvio, né? Todo programa tem um roteiro, mas ele não segue aquele roteiro rígido, que tem que ter toda a vírgula e todo o ponto, né? Ele é um grande comunicador, né? Eu acho, a gente sempre tem o apresentador,
e aí qualquer um pode ser apresentador, mas você tem uma categoria acima, que é ser comunicador, e poucos conseguem ser comunicador. Você conta nos dedos quantos grandes comunicadores a gente teve aqui no Brasil, né? E essa geração, a próxima que vem, talvez é Portiolli e Patrícia e um pouco da Eliana ali com essa pegada do Silvio, de sair do roteiro, de estar aí no meio ali e reagir ao que está passando, falar que se gostou, não gostou. Porque hoje o que a gente vê na televisão é aquela televisão muito ensaiada, né? Quando você vê um programa do Luciano Huck lá na Globo, Domingão, que está lá, não é ao vivo, é gravado, né? Não tem essa coisa de quebrar o que está programado, e tudo aquilo é muito ensaiado, né? A competição é ensaiada, porque você tem uma dança para ensaiar, você tem uma dublagem para ensaiar, é tudo muito programado, as câmeras são muito... E o Silvio é dessa geração que quebrava isso, que ele está aqui, ele olha alguma coisa lá na frente no auditório, muda o programa, né? Ele ouve uma risada engraçada, e isso virou meme, né? Mas ele ouve uma risada engraçada, ele vai brincar com essa pessoa, e aquela mulher ia todo domingo no programa para dar risada, e a gente se divertia com aquilo, mas porque ele quebrou, ele observou. Então, realmente, a gente não vai mais ter esse tipo de comunicador, mesmo porque hoje a TV, o rádio, e eu acho que assim, a gente não tem mais essa barreira do que é o que, né? As barreiras quebraram, então o audiovisual, ele é muito pensado, né? É uma indústria que que calcula o orçamento. O Silvio era capaz de colocar um programa no ar e falar, não gostei, tira. Pô, mas gastou com cenário, gastou... Não vai dar certo isso, tira. Eu testei e foi embora. Hoje não tem mais essa fase do teste, desse empresário de comunicação que arrisca. Não, eu acredito num projeto, vamos mudar e a gente vai arrumar. Não existe, né? Então, essa fase mudou. A gente estava falando agora há pouco, o Mauro citou, né, o Pelé, citou o Roberto Carlos e citou o Faustão, né? Há pouco eu conversei com o Faustão não falou com ninguém, Thiago. Ele não falou com ninguém, está na casa dele, trago até essa informação, está na casa dele, já fez os exames que ele tinha que fazer, e aí ele virou e falou assim, boa noite, você está autorizado a falar minha frase aí para todo mundo. Ele me disse assim, assim como o Pelé, assim como Ayrton Senna e o próprio Roberto Carlos, que está vivaço, Silvio Santos deixou uma marca, é o verdadeiro e único rei da TV. E ele conseguiu deixar um legado. E essa contribuição vem marcando a TV brasileira há décadas. Ele, que numa longa vida bastante trabalhosa, superou preconceitos e conseguiu a vitória, com essa perseverança, essa vitalidade, uma energia incomum. Que isso sirva de exemplo para todos nós, da comunicação e de todos os setores produtivos, né? Essa foi a frase do Fausto, agora há pouco estava conversando com ele ali, e eu falei, pô, Fausto, eu vou anotar aqui, vou botar no meu site, né? E ele falou, não, e se você falar com alguém, pode dizer que falei isso aqui, porque realmente ele é o único rei da TV, né? Então, o Fausto Silva, que é um dos grandes apresentadores, que é um comunicador também, Thiago, que trabalhei com ele 7 anos e sei o quanto que ele é o homem do improviso ali, reconhece que, olha, o rei da TV era Silvio Santos e que deixou esse legado único. Eu acho que a TV vai, a partir de agora, olhar ali toda vez e falar assim, putz, por mais que eu ingesse aqui, crie fórmulas da comunicação moderna, o que vale mesmo é essa cara a cara com as pessoas, é você entender quem é o seu público, né? Bom, Zé, então você traz uma informação importante, não só o comentário de Fausto Silva sobre Silvio Santos, mas também dá uma informação importante que ele já não está mais hospitalizado. Isso é importante, como você destacou, assim que você saiu aqui da Jovem Pan, você trabalhou com ele muitos anos, foi também para a Band, estava com ele recentemente na TV Bandeirantes. Eu queria te fazer uma última pergunta. É possível apontar, eu sei que é alguém que tem mais de 60 anos nas comunicações, somando rádio, televisão, mas é possível apontar uma criação dele, o que mais ele traz de legado para a televisão e talvez uma criatura, uma pessoa que ele formou e que também entrou para a história?
Ah, rapaz, essa aqui dá para a gente fazer um tratado, ficar até amanhã, né? Porque assim, o Silvio adaptou muita coisa, ele via o que funcionava lá fora e trazia para cá. Mas eu acho que assim, de todas essas coisas de Silvio, né? Você vê a cara do Mauro de falar assim: olha, eu tenho um aviãozinho aqui. Eu estive no auditório com a Patrícia Abravanel no programa, que eu não sei se será exibido amanhã ou não, que comemora os 43 anos do SBT. Na hora que vai aquele aviãozinho, Tiago, aquele auditório muda. E não é pelo dinheiro, é pelo aviãozinho do Silvio Santos. É um negócio incrível. Então, eu acho que isso, ó, dele tá aí no meio, né? Conversando com as pessoas ali, no meio do auditório, jogando o aviãozinho, provocando ali. Isso eu acho que é a grande contribuição dele, assim, é o que ele... Agora, ele formou tanta gente, né? Assim, se a gente for pensar, Jô Soares, entrevistador, o Jô Soares era um dos artistas mais completos que eu conheço, né? Porque ele escrevia, ele dirigia, ele produzia, ele fazia humor, ele fazia entrevista, ele interpretava, ele cantava, tudo. Né? O Jô era extremamente... Mas o Jô virou o entrevistador, o maior entrevistador deste país, numa aposta do Silvio. O Jô queria, a Globo não queria. É para ser uma vez por semana. E ele falou, não, isso não vai dar certo. Ou é todo dia ou não vai dar certo. Então, assim, Jô foi ele que formou. A popularidade da Hebe para as novas gerações, né? Foi Silvio Santos que tirou ela da Band e falou, não, aqui você tem o microfone aberto. Lá no final, depois ele falou, calma, maneira um pouquinho, Hebe, que o mundo mudou ali, né? Mas tem isso. Celso Portiolli, ele moldou o Portiolli, o próprio Gugu, né? Mas eu acho que tem um negócio que, assim, quando a gente vê a Patrícia Abravanel no palco, né, e eu pude observar isso, como ela interage com o auditório, como o Silvio interagia, foram 17 anos de Troféu Imprensa, né? Você vê muito do Silvio Santos lá. E o Silvio foi tão genial que ele falou assim, minha filha vai para a televisão, mas antes que a crítica bata nela, antes que o público bata nela, eu vou ser o cara mais rigoroso. Então ele puxava ela para o palco e fazia o auditório dar bronca nela. Ele dava bronca, falava, não, isso aqui não tá bom, não sei o que. Ele foi moldando a Patrícia, né? E eu acho que é muito disso, né? Você já deve ter ouvido esta frase, Thiago. A gente precisa ter casco. A gente precisa ter o couro duro, né? De falar assim, ó, você vai aguentar toda a porrada. O Silvio vem desta geração de que, assim, a melhor forma de você se realizar profissionalmente é você ter estatura, é você ter força para aguentar todas as críticas, para aguentar todas as diversidades, para aguentar uma jornada de trabalho que a gente acha assim, tá lá, o Silvio ficava o domingo, só trabalhava no domingo. Não, ele trabalhava todos os dias muito para levar aquele entretenimento para as pessoas. Então, ele formou, acho que muitos profissionais nisso, trabalhem, né? Então, acho que é muito difícil se apontar um programa e alguém que vá seguir o legado dele como apresentador. Pois é. Bom, Zé Armando Vanucci, olha, eu queria te agradecer mais uma vez pela sua atenção, pela sua gentileza. Eu tenho muitas saudades das nossas conversas aqui nos bastidores, falando sobre rádio, sobre televisão. E se você quiser deixar os seus canais aqui para a gente se despedir, muito obrigado mais uma vez, viu, Zé? Vocês podem me encontrar. Eu que agradeço, Thiago. Você sabe o carinho que eu tenho com a Jovem Pan. Foram 26 anos aí na Jovem Pan. A Jovem Pan me possibilitou ter acesso, né, a todos esses grandes nomes da comunicação, né? Silvio Santos, o Milton Travesso, Manuel Carlos, Carlos Alberto de Nóbrega, Hebe Camargo, todos esses que sempre me receberam muito graças ao microfone da Jovem Pan, à credibilidade da Jovem Pan, ao meu trabalho unido com essa credibilidade da Jovem Pan. Todo mundo pode me encontrar no YouTube, é só botar canal do Vanucci ou @NoPlayNews, está lá diariamente, tem muito conteúdo. E também canaldovanucci.com.br é o site onde agrega todo esse material. Tem muita história da televisão ali, tem esses casos curiosos, coisas que eu vi nos bastidores e que conto para as novas gerações, porque a gente, Thiago, tem uma obrigação muito grande, né? De quem trabalhou com o Silvio Santos, de quem o Mauro falou do Seu Tuta, né? De quem trabalhou com o Seu Tuta ou com o Milton Travesso, que são pioneiros, né? Que vieram lá de trás e que viveram tantas coisas. Eu falo que eu tenho uma obrigação, né? De passar para as novas gerações tudo o que eles abriram de caminho para a gente fazer essa nova comunicação. Sem dúvida. Valeu, Zé. Um abração para você. Um abraço, até a próxima.